e agora podemos começar. Lembrando também que a conversa dura mais ou menos 20 minutos, um pouquinho mais, e hoje com o queridíssimo Fernando. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigada por aceitar esse Sim, convite para esse bate-papo rapidinho. imagina, eu que Eu acho agradeço. que, acho que a gente poderia começar falando, então, que também a gente já se conhecia antes. Eu já te Sim, admirava antes, então é um prazer para mim ter você enquanto um dos colunistas, e os seus textos são ah, sempre muito bons de ler, de revisar e de compartilhar e ver o feedback. Eu que acho que você fofo. poderia falar um É, pouquinho sobre a sua experiência, então. Um pouquinho na revista e depois a anterior. então, então, primeiro, também é uma admiração mútua, né? A gente teve um belo encontro, né? Eu acho que foi esse Sim. nosso, né? Dessa vez eu não me atrasei, você viu? Cheguei no horário. Chegou, sim, é verdade. O último Repertório foi um pouco, compartilhado, mas... o Sim. nosso último foi um pouco. Então, eu acho tá sendo uma experiência muito bacana escrever para a revista. Porque é uma coisa que, assim, tipo, essa ideia de você ter um cronograma para escrever, né? Sim. Ele, ao mesmo tempo, ele é um ótimo exercício e é um calvário para quem escreve. Aham. Porque a minha produção literária, eu tenho mais relação com a produção da escrita de ficção e principalmente na dramaturgia. Aham. Ela meio que acontece naquelas horas, assim, né? Tipo, você tem uma ideia, você vai ali, e aí você começa, Uhum. isso pode ser às 2 da manhã, pode ser, sei lá, no banheiro, a hora que for. Mas você tem o compromisso de você criar algo assim, tipo, tem sido um ótimo, primeiramente um ótimo exercício de, Uhum. de, de, de formulação de ideias, né? E eu tenho sofrido, vou te dizer que eu tenho sofrido. Você tem sofrido? Não Eu tenho parece. sofrido, Assim. tipo, porque Ah. porque é uma responsabilidade, gente, tipo, porque essa essa coisa de ser um colunista, né? Tipo, é uma puta Aham. responsabilidade porque você tá, as tuas palavras estão indo para o mundo, né? Aquilo que você Sim, está escrevendo está indo para o mundo. exatamente. E aí eu sempre penso, quando eu fazia faculdade, os professores sempre falavam, e é uma regra da Uhum. revista também, que é assim, Ah. você pode falar o que você quiser, mas assim, não pode ser qualquer coisa, Uhum. entende? Você pode tudo, só Sim. não pode ser qualquer coisa, entende? Então sempre tem muito, Sim. eu sempre tenho muito receio de falar assim, será que eu não estou escrevendo qualquer coisa? Então, mas eu acho que não, tem sido bacana. Esse último essa última sobre a fraternidade que eu mandei para ti, Aham. eu gostei muito de escrever ela, Sim. assim, tipo, Sim. e tal. Mas É, é sempre assim, então. na última hora. É sempre na última Sim, eu hora, assim, porque sei. Eu sei, eu fico duas sei. semanas, eu fico 2 semanas pensando, ah, o tema é esse, daí eu vou lá, aí eu leio sobre, aí eu pesquiso, aí vou atrás, não sei o quê, mas não desce, o santo não desce para escrever, sabe? Mas aí, tipo, na É. última hora, eu acho que me obrigo a fazer. E é super bacana, né? É, Eu até me perdi. sim. É, mas assim, a coisa que eu já tinha falado, os seus textos são sempre muito bons de ler, é um prazer, assim, porque daí eu faço a revisão, mas eu sempre tento respeitar o espaço de vocês, né? O Sim, espaço na questão do conteúdo, então eu até mexo um pouco na questão de formato, uma coisa ou outra, mas o conteúdo é teu. E você sempre acaba me remetendo, a partir da sua escrita, a experiências pessoais, ele como eu já te conhecia antes, então eu acabo relacionando mais a você, acabo te entendendo em alguns sentidos, e é sempre um prazer, porque você acaba me dando experiências suas, né? Então, meio que citando sim, esse que já foi publicado, a sua paixão pela mocinha da novela. Entendeu? Eu
do que eu já conheço, faz sentido você escrever isso, você torcer para ela, assim, ela sendo a vilã, você contra a mocinha, na verdade ela era a vilã, né? Ela era a antagonista, então, e você relacionar isso a um tema é muito legal, assim, é sempre um prazer. Eu acho que a partir disso você poderia falar um pouquinho da questão da sua experiência anterior, né? Da sua trajetória um pouco. Então, você já falou que você escreve em questão de literatura, em questão de a dramaturgia, mas então, se quiser falar um pouquinho mais disso, e como você, mesmo não sendo a proposta inicial, justamente porque ela não é fechada, ela é aberta, inclusive para isso, porque eu acho que enriquece de como isso ainda vai estar presente no seu texto, se quiser juntar essas coisas. Então, ó, falar sobre isso, assim, a gente tem muito pouco tempo, vou tentar zipar aqui as informações. Tá bom. Bom, a minha formação é em artes cênicas, né? E então eu venho de uma experiência de trabalhar com teatro, né? Primeiramente, como carro-chefe, ainda é meu carro-chefe, né? Tipo, a minha profissão é trabalhar, inclusive trabalhar num teatro, né? No prédio, na administração de um teatro. E então toda essa experiência que é um trabalho artístico e tal. Então, assim, mas eu sempre fui muito apaixonado por literatura, desde muito jovem, desde muito criança. Me lembro, assim, de estar sendo alfabetizado e ficar com livros dos meus irmãos. Eu tive a sorte de ter irmãos mais velhos que já estavam, né, no ensino médio e tal. Eu era o caçula. Sou, né, o caçula, não era, né? E tal, eu era muito pequeno, então eu pegava aqueles livros e ficava fingindo que eu estava lendo. Que bonitinho. Eu fingia que eu estava lendo e tal. Então, quando eu aprendi a ler, e esses dias postaram, eu vi acho que no Facebook que postaram a foto do primeiro livro que eu tenho assim, tipo, que eu li, que foi era da coleção Vagalume e era A Ilha Perdida. Clássica. Da Maria José do Pé. E tal, e eu li assim, tipo, eu aprendi a ler, eu comecei a ler aquilo e eu li aquele livro várias vezes até chegar aos 9 anos de idade, mais ou menos, eu tinha lido várias vezes. E é muito interessante porque aos 10 anos tinha um livro que estava fazendo muito sucesso na minha cidade, né? Porque né, como tudo no Brasil é um pouco meio atrasado, estava fazendo muito sucesso e era tipo uma coisa assim que a juventude da época estava lendo, que era Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Ok. Então eu peguei aquele livro para ler, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Eu comecei a ler aquilo e, assim, não entendia basicamente nada quase do que estava sendo dito, porque era algo da qual eu não tinha a mínima experiência do que estava acontecendo. Né, do que ele estava falando do pai que tinha sido levado pela ditadura, falando das aventuras dele enquanto morando numa república, né, enquanto fazia engenharia e tal. O livro falava muito sobre sexo, muito sobre política e sobre essa experiência dele. Mas eu também foi um livro que eu li muito e fui repetindo essa leitura e tal. E o Marcelo é um dos caras que eu gosto muito, né? Um dos caras que eu mais gosto muito. E, por sinal, é um dos colunistas que eu mais leio. Ele escreve com a Modelo do Estadão. Muito bom. Então, assim, tipo, essa experiência de escrever para a revista agora tem também essa sensação, sabe? Pô, tipo, tem muita gente que eu gosto, assim, e que eu tô fazendo parte dessa bolha de quem escreve para uma revista, né? Tipo, para quem escreve. Então, eu fiquei muito grato por isso, assim, sabe? Tipo, por me sentir aceito dentro dessa. E tendo essa você bolha que, purpurinada que eu chamo. Sim. E assim, essa nossa relação, né? Sim. Bem isso. Que é essa coisa louca, né? Sim. Esse encontro louco que a gente teve e tal. Logo que eu voltei para Curitiba, né? Eu estava morando em Ponta Grossa. Logo na minha volta, na minha volta a gente já se conheceu, né? Sim, lá no passeio público, eu lembro. Isso, com as coisas do Van Gogh lá, como é que era? Era, né? Sim! Né? Você lembrar esses dias isso eu vi muito a foto. doido. Eu vi a foto esses dias, porque eu troquei, o meu celular quebrou
E aí eu comprei outro celular, e aí sabe quando você faz aquele backup, não sei o quê? E aí Sim, vem todos os sim, arquivos que estão, sei lá, que estão no mundo, né? sim. E daí E você aí viu. veio essa aí. Aí veio as fotos do passeio público. E falei, putz, preciso Então, mandar para mas isso. Nicole. Mande, porque eu não tenho elas e às vezes eu vou e a água tá mais ou menos parecida, eu lembro. A gente tem que dar, Aham, enfim, uma explicação para as pessoas que não estão entendendo nada. A gente foi para o tá. passeio público e em cima da água, acho que tava o liming, acho que fala assim, liming que É fala? Eu não sei. aquela planta verde que fica em cima ali, né? É, o negócio Aquela coisa verde que verde fica em cima de, da sei lá, água. da água, e daí o movimento da água, ele ficava circular, e ele dava um efeito muito próximo do que seria o céu de Van Gogh. Então, a gente meio que remeteu a isso, do que parece, a ponto de a gente fazer uma foto que é essa que ele citou agora. Então, lá no passeio público já teve uma coisa, assim, muito, muito, muito linda, e remetendo a isso, no caso. Essa é a historinha. É, Certo. Isso, olha, eu ele achei respondeu, muito. é limo. Deve ser Limo, isso, limo. saravá, pronto. Isso. Lima, eu ia ficar com isso Pronto, na cabeça. Obrigada, Diego. É, e eu ia ficar com essa coceira no cérebro até a gente acabar de falar. Eu achei bem interessante isso que você falou, no caso, no sentido de que você leu livros, que você era mais novo, né? E que tinha várias questões que você não entendia, que é só com amadurecimento, né? A gente mais velha, a gente consegue entender. Então, questão de experiências universais, mas que a gente precisa viver para realmente entender. É, e é interessante como isso acontece mesmo. A gente tem leituras, e eu consigo pensar em uma minha até, assim, que eu tenho historinhas disso, mas enfim, que você vai ler, nem que seja tipo Paulo Coelho, Brida, eu li quando eu tinha 10 anos, entendeu? Várias coisas sim. lá eu não entendia. Você acha que tem obras que não precisa ser com 10 anos que você leia que você não entenda, mas obras que você acaba lendo na adolescência ou na juventude que você não realmente entende, e em questão dos seus próprios textos, você reconhece em textos que você fez quando você era mais jovem e que agora com mais idade você consegue realmente entender aquilo que você escrevia ou numa reescrita? Eu acho, eu vou tentar ver se eu entendi, né? Porque, É, né, o que você estava dizendo. Eu acho que tem muito disso, assim, de eu pegar, eu revisitar alguns textos. É difícil revisitar hoje em dia, porque a gente perdeu uma coisa com essa revolução da internet. A gente perdeu uma coisa uhum, que para a gente era muito importante, né? Que é o fato das escritas de gaveta, das escritas de caderno, sim, sabe? sim. A gente já É. não guarda mais Eu papelada, tenho né? ainda. Eu Eu tenho tenho meu muita coisa na caderninho casa da de minha mãe, escrevinhações ainda. e aí muita coisa eu meio que perdi. Mas assim, existe uma característica que me acompanha sempre. Eu comecei sempre quis sempre quis escrever primeiramente. Antes Uhum, disso, isso quando eu era moleque, assim, tipo, mesmo. Assim. Na época eu estava lendo Marcelo Rubens Paiva com 10 anos. Eu sempre quis escrever. uhum, O teatro veio quando eu estava na adolescência e ele veio para me dar esse reforço também, porque foi o primeiro contato que eu tive com essa área artística, uhum. cultural, intelectual, digamos assim, né? E tal. E assim, eu sempre disse, as pessoas me perguntam, mas você sempre diz que eu acho que eu sou um romântico, entende? Hum, Se eu fosse catalogar isso, se dizer assim, e tal, porque as características da minha escrita são românticas e, assim, tipo, no sentido romântico, do sentido de movimento literário, uhum, né? Eu acho que pelas características, eu consigo ainda notar pelas características ainda essa coisa remanescente. Porque quando eu descobri o uhum, movimento romântico, olha que interessante, é, eu conheci o movimento romântico e um autor que é muito especial para mim, é, também na adolescência ali, de 12, 13 anos, estava reprisando no Vale a Pena Ver de Novo é, a novela Sim a Moça. hum, E,
E quando abre, sei lá, os primeiros capítulos da novela, tem lá o mocinho, que era, né, o Marcos Paulo e a Lucélia Santos, vindo da cidade que eles estavam, que era a capital, e estavam vindo num trem, e o galanteador, o mocinho galanteador, vai e começa a declamar para a Lucélia Santos uma obra do Castro Alves, mas, mas uma obra não relacionada ao movimento abolicionista do Castro Alves, mas uma obra mais... E tal. E eu falei, putz, eu preciso saber da onde que é essa poesia, da onde que era. E eu fui na biblioteca e eu achei As Espumas Flutuantes, que é o livro do Castro Alves. E aí eu li Castro Alves, li tudo do Castro Alves, aí depois já fui para os outros românticos e tal. Então, entende? E aí, no meio do caminho, na mesma novela, aparece ele falando, o cara fala também um trecho do Romeu e Julieta. E aí eu fui atrás de achar o texto do Romeu e Julieta, achei o texto inverso, numa coleção antiguíssima que tinha na biblioteca da minha cidade. E era assim, era tudo inverso, assim, tipo, umas palavras que tipo, você tinha que ler com dicionário do lado e tal. Mas foi uma grande descoberta, porque dali eu comecei a me abastecer muito desses autores. E depois, isso foi uma pesquisa que eu levei para a minha vida adulta, até mesmo para a faculdade. Eu me baseei no movimento romântico para fazer a minha montagem de conclusão de curso e tal, dentro da linha estética, né, do movimento romântico. E isso é uma coisa que veio da infância. E assim, e a forma que eu escrevo, que eu não consigo fugir, sempre que eu tento escrever, eu não consigo fugir, é essa narrativa de memória. Entende? Então eu sempre tento fazer um gancho nostálgico com alguma coisa desse Back to the Future, assim, desse Procura-se Susan desesperadamente de um passado, onde eu consigo resgatar essa relação lírica desse passado e tentar trazer para essa coisa cotidiana, assim, tipo, que é, por exemplo, falar da Heloísa dos Anos Rebeldes, que era a Cacau fazendo, e que eu nunca imaginaria que um dia eu ia conversar com ela e falar, e chegar para ela e falar assim, tipo, cara, tipo, você é a Heloísa eterna para mim, tipo. Você chegou a falar? Você teve essa conversa? Sim, teve dois momentos muito bons na minha vida que eu acho assim, tipo, fenomenal, que foi esse, assim, tipo, numa coisa muito rápida, assim, tipo, num festival, né, e tal, de poder estar num grupo ali próximo e estar conversando com ela, e aí eu chegar para ela e assim, poder chegar para ela, tipo, até então você tá ali como produtor, né? Você está ali como produtor do negócio. Daí você vira fã. Você tem aquela postura, você tem aquela coisa profissional, mas a menina tá ali, né? E é a Heloísa. E era a Heloísa que estava ali, né? Aí, tipo, não teve como, né? Tipo, não tinha como. Mas teve uma outra... Você transformar em fã. E aí eu fui lá, e, tipo, eu fui obrigado a falar assim, olha, tipo, tipo, a Heloísa habitou meus sonhos adolescentes durante muitos anos, né? Então, e ela achou o máximo e tudo mais, né? Foi super, super gentil. Então, e teve uma muito mais constrangedora que foi com a outra atriz também. E ela fazia a minissérie engraçadinha. É a Maria... Maria Fernanda Cândido? Não. Não. É mais antiga aqui. Eu esqueci. Mas assim, tipo, resumindo a história, isso foi ano passado. E eu tava no Festival de Teatro, saindo do Guaíra, e essa atriz em questão tava ali na porta, conversando com conhecendo com alguns conhecidos meus e tal.
E eu fiquei próximo, eu não consegui nem me aproximar. Tinha amigos próximos ali que estavam conversando com ela e tal, não sei o quê, da organização do festival. Mas eu não consegui nem fazer isso, assim. Tipo, eu fiquei assim, um pouco mais atrás, assim, olhando para ela e lembrando né, da minissérie engraçadinha, que foi, tipo, que ela fazia. Sim. E aí, tipo, também não resisti depois, e tipo, foi assim, porque foi constrangedor, porque eu não conseguia parar de olhar para ela. E não era uma coisa assim, tô olhando porque, tipo, né, sabe? Tipo, era uma coisa que você tá olhando, tipo assim, tipo, isso não. Tipo, aquela pessoa, entende? Tipo, loucura minha mesmo, assim. Tipo, então, quando eu me vi, eu tava perdido, assim, parado, assim, olhando para ela e ela me olhando, assim, sabe? Tipo, eu né, me desculpei, desculpa, né? Tipo, por conta. Não quero te constranger, mas eu sou seu fã. Não quero constranger, eu não sou nenhum né, maníaco, mas é que tipo, tem um significado, né? A tua presença para mim tem um significado. Que Então, massa! assim, e essas coisas. Então, assim, eu sempre acabo indo buscar essas referências dentro das minhas vivências e acabo sempre compondo narrativas de memória. Né? É sempre Sim. né, ou pego uma E música. sim. Então, é isso que eu iria falar. A peça de teatro que eu li, a sua, é aquela que você fez a partir das músicas, né? Que você justamente faz Isso. a Né? relação com os LPs e a história que seria desse casal. E é meio Sim. assim, biográfica, no caso. Você acha que esse Ela me exercício inspira de muito. Você acha que escrever a partir desse processo, que é das suas memórias, de si mesmo, você se reconstrói também? Porque é você revivendo, né, ou fazendo uma releitura mais ou menos livre, mas você está revivendo processos seus e entendimentos seus a respeito das pessoas. Você acha que isso é um processo quase de reconstrução no nível, tipo, terapêutico, assim? Porque poderia vir a ser também, né? Eu acho que quando eu escrevo, eu acho que acaba não é uma coisa que tipo, vou escrever para fazer isso, né? Aham. Mas eu acabo elaborando, né? Tipo, você acaba Sim. escrevendo, você acaba reelaborando aquelas coisas, né? E tudo, Sim. porque quando a gente começa a escrever, quando eu estou escrevendo a ficção, no caso, eu não posso Uhum. simplesmente falar como aconteceu exatamente ali, porque tipo, não tem, a Sim, vida real, de certa forma, acaba não tendo tanto apelo, né? A não sei que seja um documentário. sim, E, sim. mas assim, mas por exemplo, foi lá do B que você leu, né? Isso. E lá do B tinha essas duas vertentes. Assim, uma que era assim, tipo, eu vou falar sobre coisas que são memórias muito minhas, né? Tipo, eu Uhum. também tenho uma coisa muito autobiográfica. Tem Sim. autobiográfica, não, autobiográfica, não, a biografia de coisas, de histórias que aconteceram com amigos, por exemplo, que me falaram, né? Uhum. Algumas coisas assim, Sim. principalmente os ganchos cômicos da peça tinha isso, assim, tipo, de ter É. umas histórias de amigos, assim, tipo, que na hora é uma tragédia, né? Mas separação, depois que acontece, passa um tempo, você vê que é uma Sim, comédia, né? Tipo, sim. porque é uma Bem sucessão isso. de erros, né? Que acaba. E Sim. a comédia reside exatamente no erro, né? Tipo, a comédia é o erro, né? Aham. Sim. Então, mas também tem uma influência muito forte também da narrativa que eu vou buscar lá no Marcelo Rubens Paiva, também de novo, Uhum. Marcelo Rubens Paiva ali, né? Eu gosto de citá-los assim porque, tipo, para dizer que não veio do nada, assim, tipo, criei tudo isso sozinho. Não, tipo, tem uma Aham. carga de influência muito grande e que nessa Sim. peça eu fiz questão de ter muito evidente isso. Então tinha vários autores Uhum. ali que escrevem sobre esse tema, que escrevem dessa forma e que eu Sim. acabei trazendo um pouco dessa essência deles, né? Tipo, ali pro Aham. lado B. Mas basicamente é assim, tipo, quem assistiu a peça, alguns amigos que assistiram a peça, uma amiga foi assistir a última apresentação que fez, ela falou assim, olha, eu não sei, né, para a plateia aqui, mas como eu te conheço, né? Uhum. Era um bate-papo, como eu te conheço, tipo assim, não tem como desvincular essa peça de você. Sim. Tipo, eu tô vendo uma peça onde você está falando de você mesmo e tal. Tipo, Aham. legal, Sim. tipo, desse ponto de vista, mas, né, Sim. então,
Então, mas eu acho que essa tua pergunta foi bacana, porque acontece isso mesmo, é tipo terapêutico. Você Sim, elabora, às vezes, coisas que estão ali, que, tipo aqueles recalques sim. antigos e tal, quando você bota no Aham, papel, você vai elaborando e quando você vê, você já conseguiu superar, né? sim. Então, É, superar, sei lá, ou sim. trabalhar. É mais ou menos assim, eu não cheguei a escrever dramaturgia ou questão de literatura, a não ser rascunhos, assim. Eu acho que a minha prática é mais em questão de poesia do que eu escrevo, aquele fake de poesia que eu tenho, eu escrevo e tal, ao menos eu percebo o que acontece comigo. E às vezes até as ideias ou coisas específicas de algumas situações ou coisas específicas de algumas pessoas mesmo que se tornam ideias, e Uhum, dependendo, enfim, da questão, acaba valendo a sofrência, assim, porque é uma ideia, às vezes, para escrever, que se encaixa, assim, de um jeito tão gostosinho, a ideia se uhum. encaixa, você desenvolve um texto que faz sentido para você, que acaba valendo até a sofrência que você teve por uma coisa ou outra, assim, sabe? Então, Sim, eu imagino que se é terapêutico, claro, eu estou meio que projetando a minha experiência, mas se pode vir a ser sim. terapêutico. Para mim, talvez seja uma coisa meio geral, assim, né? Eu acho que até o vício da escrita, porque a gente acaba viciando a escrita enquanto recurso, né? De exposição de Uhum, si, de se processar e tal, acaba meio que estando nisso. Inclusive nos textos da revista, que não são, é, assim, eles não são tão direcionados para ser um jornalismo, né? No sentido uhum. lato, né? Assim, é uma ideia de uma coluna mesmo, de um espaço livre para vocês se posicionarem, para a gente se posicionar. Então, o fato de também ter uma questão de literatura, o fato de alguns serem algumas crônicas, por exemplo, tem, e alguns são mais Ah, técnicos científicos, enfim, é ainda uma manifestação da pessoa, entendeu? Que mesmo o texto mais sim, acadêmico, científico, ainda é a pessoa. Então, o que dirá um que seja sim. mais flexível, né? Que não seja tão rígido assim. Sim, Eu acho, não tem como sim, se eximar, eu acho, né? não. Não creio nisso. Acho que qualquer pessoa que escreve, ela acaba escrevendo de suas experiências, né? Sim, É posterior às suas experiências, né? sim. Então, vai adquirindo histórias de vida e você vai, quando você passa aquilo para o papel, e às vezes isso não é uma coisa que você está pensando realmente em fazer, mas é que Uhum. é a tua Acontece. característica e Sim. vai acontecer de qualquer forma. Não tem como você deixar Sim. de lado, né? Tipo, tá, Não, beber. não tem. E aí, senão você acaba escrevendo sem alma, né? Aí tipo, também não, também E meio que é perde o possível, sentido, né? é, Mas meio que perde o é possível sentido. escrever sem. Fernando, Acabou. o nosso tempo acabou já, é rapidinho mesmo. Então, gente, eu Maravilha. agradeço muito as pessoas que estão, que vieram, que acessaram, as pessoas do YouTube que estiverem assistindo, as pessoas na versão de áudio que estejam ouvindo. Muito obrigada pela atenção. Lembrando que toda sexta-feira, 17 horas, o melhor esquenta para o teu sextou, esquenta de bamba. E é isso. Muito obrigada, Fernando, mais uma vez, pelo bate-papo. Sempre um Imagina, eu prazer te falar com agradeço. você. Um ótimo Com final de certeza. semana para vocês, para todo mundo e beijo, gente. Agora eu vou encerrar aqui. Bem, gente, valeu. Obrigado. Obrigada. Tchau.